Bom dia! Hoje é sábado, hoje é dia de meditar. Vou responder as perguntas de vocês e vamos meditar. Esperando vocês entrarem pra gente... Meu Deus, chutei o negócio aqui. Esperando vocês entrarem. Ixi, eu não sei se a minha blusa vai ficar fazendo barulho. Celular. Deixa eu trocar aqui a rede para ver se melhora. Vamos ver que essa internet parece que tá ruim hoje. Mas vamos lá. Vou esperar um pouquinho, mais uns minutinhos. E aí eu vou dar a resposta do teste. Bom dia, Lena. Então, primeiro, essa live vai ser dividida em 3 momentos. Primeiro, vou dar a resposta do teste de ontem, que tá lá nos stories. Vocês fizeram um teste. Esse teste fala sobre a criança interior, principalmente como essa criança interior está dentro do relacionamento. Depois eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá. Bom dia, Ká, tudo bem? Faz tempo que não te vejo por aqui, tá tudo bem? Então, a gente vai dividir nesses 3 momentos. Primeiro, a resposta, né? Qual você escolheu lá. Segundo momento, perguntas e respostas. E no terceiro, é a hora que a gente vai fazer uma meditação. Vamos olhar para essa criança interior que está ferida. Vamos todos nós, né? Porque quando eu faço aqui, eu também vou me conectando com a minha. E a gente vai fazer esse movimento juntas. Então, vou separando aqui. Eu sei que é cedo, mas eu gosto de fazer cedinho exatamente para você já começar o seu sábado aí em outra vibe. Se você ainda pode fazer deitada. Ai, Camila, acabei de acordar, não tem problema. Faz da sua cama, que tá tudo bem. Tá tudo certo do jeito que é. O importante é esse momento seu. Será que, né, durante as semanas a gente tá tão na correria e faz uma coisa? Eu sei que a vida é corrida, né? A minha também é corrida, a gente tá, né, sempre correndo atrás. Então, talvez esse seja o momento em que você pode parar um pouquinho para se conectar com você, para se conectar com essa partezinha sua que ainda tá ferida, que ainda tá na dor. Então, realmente se dê essa oportunidade. E mesmo que esse momento não seja possível, tá salva, volta lá, faz de novo a meditação. Tem outras lá já no feed para você assistir com outros temas. Bom dia, Diana. Vocês fizeram o teste? Vocês conseguiram responder o teste que tá lá nos stories? Se responderam, me conte qual foi a maioria. Foi A, foi B, foi C? Se não, depois vocês vão lá e façam, tá bom? Por que é importante? Claro que o principal é que vocês respondam para vocês, para trazer consciência. A gente não consegue entender qual que é o lugar, né? Como que algo que eu reajo na minha ação, na forma que eu me sinto, onde isso se relaciona na minha vida, onde isso se relaciona na minha história. Então, o teste é esse direcionamento. Enfim, responda para você. Claro que para mim é importante que vocês respondam, porque eu consigo até direcionar o que eu vou trazer para vocês. Então, se eu vejo, olha, elas estão mais nesse lugar aqui, então vamos para esse caminho. Não, elas estão mais... Enfim, então, independente de responder, claro que eu prefiro que vocês respondam lá na caixinha para mim, porque aí eu consigo, né, ter essa métrica. Mas o mais importante aqui para mim responda para si mesmo. Para e veja como é que eu tô agindo aqui. Eu lembro antigamente que tinha esses
esses testes, né, nas revistas de adolescente, eu vivia fazendo e aquilo me ajudava muito, porque quando você é adolescente, você também tá perdida, né? Quem que eu sou? A gente tá nesse processo de autoconhecimento, então aqueles testes que tinham nas revistas me ajudavam muito, eu sempre fazia, porque eu ia me conhecendo, ia me reconhecendo de acordo com aquelas perguntas, com qual ali eu me identificava. Então não pense que os testes que eu trago para vocês na sexta-feira é à toa, é realmente como uma forma de consciência, tá? Então fica aqui depois, não respondi, volta lá e responde depois. E aí depois você vê qual você tá mais identificada aqui. Então vamos lá. Quem respondeu? A maioria. Bom dia, Val. Quem respondeu maioria A? E outra, deixa eu falar uma coisa antes aqui. Pode ser que vocês... olha, empatou, são 5, né? Então, mas olha, 2 ficaram iguais, enfim. Pode ser que você esteja identificada com 2 situações aqui? Pode, não tem problema. Olha para as 2, trabalhe nas 2, que tá tudo certo. Então, quem respondeu aqui, a maioria A, é a criança invisível. Quem é essa criança invisível? É aquela criança que se cala, que não podia, não tinha voz. E aí hoje ela tem medo de pedir, ela tem medo de falar, ela tem praticamente medo de existir. Ela ainda está escondida. Ela ainda não quer ser vista. Pode ser que seja uma pessoa, por exemplo, hoje, que tenha dificuldade de se colocar no mundo, que tem um monte de projeto, mas não realiza. Sabe aquelas pessoas, eu queria... Vou dar um exemplo aqui que já aconteceu até em atendimentos, né? Camila, eu queria tanto, sabe, mostrar o meu trabalho na internet, mas eu não consigo. Por quê? Porque essa criança ainda não consegue ser vista. Ao mesmo tempo que ela quer ser aceita, ela se esconde porque ela tem medo de ser rejeitada. Então, o que pode ter? O que pode ter acontecido lá? Às vezes existiam outros problemas, existiam outras situações que eram maiores do que essa criança, e ela aprendeu que ela não podia incomodar. Então ela sempre acha que se ela existir, se ela falar uma necessidade, se ela falar, ela não tem o direito, porque o outro é mais importante, as outras situações são mais importantes. Então, por exemplo, um irmão doente, um irmão que dava trabalho, um pai alcoólatra, brigas. Então, existiam sempre outras coisas para onde o olhar daquela casa, né, o olhar daquela família estava todo virado, né, para lá. E essa, vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui, para vocês verem. Que aí vocês conseguem visualizar melhor. Deixa eu pôr no meu campo aqui. Então, é como se fosse assim. Deixa eu pegar uma criança pequenininha. Tá dando pra enxergar, tá? Ó, a criança tá aqui. É que ficam os comentários aqui pra mim, ou quem vai entrando, e eu não enxergo aqui embaixo. A criança tá aqui e ela sente que tá todo mundo assim, ó. Virado pra um outro lugar. Aqui tem uma coisa... Deixa eu pôr mais pra cá, peraí. Existe algo aqui que é mais importante. E ela está aqui, não sendo vista, invisível. Então, é a criança invisível. Como é que essa criança vai lá pra vida? Se ela acha assim, ó, como se a vida fosse assim pra ela. Não posso incomodar. Ninguém olha pra mim. Eu sou invisível. Como é que ela vai se colocar no mundo? Ela não vai. Tá? Então, se você tá na criança
invisível. A gente vai daqui a pouco, claro, olhar para isso, olhar para essa criança, porque quem precisa agora ver essa criança é você, a adulta. É a adulta que vai falar. Eu te vejo. E aí, vocês podem ir para a vida. Porque o que acontece hoje é só uma repetição. Você também tá fazendo isso com essa criança, não permitindo que ela seja vista. Então, quem respondeu A, criança é invisível, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Não sei se eu vou usar o campo de novo. Deixa eu deixar o campo aqui do ladinho. B. Vamos para o B. Fez sentido A? Alguém aí se identificou com A? B. A criança defensora. É a criança que aprendeu a se defender sozinha. Então, é aquela pessoa que hoje na vida adulta, antes dela, ela tá no lugar de defesa. Então, antes, por exemplo, dela ser rejeitada, dela ser abandonada, de alguém falar não pra ela já se defende e ela já corta. Então, é uma pessoa que tem dificuldade em se envolver, é uma pessoa que pode ter dificuldade em fazer amizade, em ter relacionamentos amorosos, ou uma pessoa muito rígida, ou uma pessoa muito que corta assim muito fácil, sabe? Se irrita com a pessoa e nunca mais olha na cara da pessoa. Isso no fundo é uma forma de defesa. Ela faz isso para ela se defender. Porque como lá, né, no passado, essa menina, ela se sentiu sozinha, não tinha ninguém que olhasse para ela, não tinha ninguém que defendesse ela, ela tem tanto medo disso que agora ela já vai para um outro extremo, então ela nem se permite mais. Ela já tem essa barreira e ela já corta ali. Pode ser que na infância essa menina tenha sofrido algumas coisas, que ela tenha sido negligenciada, ela tenha sido abusada, e aqui um abuso em qualquer sentido, tá? Mas não tinha ninguém ali que protegesse, que defendesse, ela acreditava que não tinha ninguém ali que pudesse fazer isso por ela, então ela tem essa barreira e ela já se defende, e muitas vezes essa defesa pode ser no ataque, de afastar o outro. Por quê? Porque tem uma dor lá. E ela não consegue, né? Ela tem tanto medo disso que ela se fechou ali e aí ela corta todo mundo. Tá bom? Faz sentido esse? Alguém que escolheu B, me conte. Que aí a gente vai para C. A C é a criança autossuficiente. Então, é aquela criança que precisou ser forte. Então, o que pode ter acontecido ali? Era a filha mais velha, às vezes os pais trabalhavam muito, ela tinha que cuidar dos irmãos, ela não tinha ninguém ali, não tinha um adulto, ou mesmo precisava ficar sozinha. Então ela aprendeu a ser autossuficiente, a ser forte, a não depender de ninguém. Então essa é a criança que foi autossuficiente. O que eu coloquei aqui? Ela sente que precisar de ajuda é fraqueza. Por quê? Porque ela teve que ser forte muito cedo. Pode ser também que tenha sido uma criança que foi criada só por mulheres,
que os homens abandonaram, então ela acha que ela tem que ser forte. Pode ser que ela tenha ouvido muito isso ao longo da história dela, ao longo ali de você precisa ser forte, você não pode depender de ninguém. Então, é uma mulher hoje que não sabe pedir ajuda, que é forte, que dá conta de tudo, mas que no fundo está ainda exausta. Ela tá muito cansada. Então, se você respondeu maioria C, você é a criança, né, autossuficiente. Então, vou recordar aí. Quem respondeu maioria A? A criança invisível, aquela criança que não foi vista. Quem respondeu a maioria B? A criança defensora, aquela que aprendeu a se defender e aí ela afasta todo mundo. E C, a criança autossuficiente, aquela que faz demais, faz por todo mundo, faz pelos outros e muitas vezes por si ela não tá fazendo. E aí ela aprendeu que é isso, que ela tem que ser forte, que ela não pode pedir ajuda. Tá bom? Me diz se faz sentido. Quem não respondeu o teste, volta lá depois. Não vai agora, hein? Que agora daqui a pouco a gente vai meditar. Mas depois volta lá, que tá lá nos stories. Responda, veja qual foi a sua maioria, onde está a sua criança. Tá na invisível, tá na defensora ou tá na autossuficiente? Sentido? Tá fazendo sentido aí, gente? Eu vou perguntando pra vocês irem me respondendo, tá? Pra não ficar falando aqui sozinha. E vocês têm alguma pergunta até aqui? Me conte. Não vou usar o campo. Foi só na A mesmo que a gente precisou pra eu mostrar pra vocês que quando a gente ilustra fica mais fácil de visualizar. Eu vou responder agora, começar a responder as perguntas de vocês. E depois a gente vai para a meditação da criança. A semana passada eu fiz a live às 10, eu achei que vocês iam preferir, por ser mais tarde. Mas eu tô achando que às 9 tá sendo melhor. Vocês estão entrando mais às 9 do que às 10, então eu vou manter a live às 9 horas. Bom dia, Janaína. Vamos lá, então? Deixa eu entrar aqui para eu responder as perguntas que vocês me trouxeram. Vamos lá. Camila, por que eu sempre fico em silêncio quando eu me sinto ignorada? Parece que eu espero que adivinhem o que eu estou sentindo. Camila, porque eu sempre fico em silêncio quando me sinto ignorada. Parece que eu espero que adivinhem o que eu estou sentindo. Isso é uma dor da criança, então é isso. Se a sua criança pode estar em qualquer uma desses lugares, principalmente se ela foi a criança invisível, então ela acha que já está sendo ignorada mesmo, então ela não fala, é como se ela não pudesse existir, então ela fica nesse lugar. Mas a comunicação é essencial para qualquer relação. Eu estava até conversando ontem com uma cliente sobre isso, né? A criança, quando ela é pequenininha, até mesmo antes dela falar, a mãe, ela entende tudo que o choro da criança quer dizer. Se a criança chora de um jeito, a mãe sabe o que é. Se ela chora de outro jeito, ela sabe se ela tá com fome, se ela tá com frio, se ela precisa trocar, se é manha. A mãe entende tudo isso, sem que essa criança precise se expressar claramente. Só que na vida adulta, em relacionamento entre adultos, a gente precisa falar, porque o outro não vai adivinhar. Eu já ouvi isso assim infinitas vezes de, nossa, mas isso é muito óbvio. Nossa, ele não sabe isso, isso é óbvio. Mas não é porque é óbvio para você que é óbvio para o outro. Então, mesmo que você, para o seu olhar para aquilo, seja muito óbvio, não é. Então, fale. Só que se você está numa dor infantil, uma dor da criança, se você tá lá nessa menina invisível que acha que não tem, nem tem o direito
de falar, ou você ainda tá na mulher forte, né? Nessa menina que foi forte, que tem que dar conta e que tem que falar amém, que não pode expressar, a tendência é você ficar exatamente assim, querer que o outro adivinhe. Mas lembre que esse é um lugar muito infantil. Fazer bico, querer que o outro perceba que você tá brava. Essa é a dor de uma criança ferida. E o primeiro passo aqui, né, além de, claro, olhar para essa criança, é começar a comunicar. É começar primeiro a reconhecer o que eu tô sentindo. E não, isso não é para atacar o outro, para dizer você é isso, você é aquilo, você... Não. O que eu tô sentindo com essa situação? Eu tô me sentindo triste? Eu tô sentindo raiva? Eu tô sentindo que eu não sou importante? Eu tô me sentindo ignorada? O que eu estou sentindo? Então, o primeiro é reconhecer para depois você expressar. E lembrar que você é responsável por lidar. Claro que a pessoa... Eu não tô tirando jamais aqui a responsabilidade do outro. Às vezes o outro faz as coisas, né? Magoa. Ninguém tá livre dentro de um relacionamento, principalmente. A gente vai magoar, a gente vai ser magoado. Ninguém tá livre, né? De que o relacionamento traga dores. Trazer pra si o que é minha responsabilidade aqui. Cuidar da sua parte dentro disso. Se eu me sinto insegura, será que essa insegurança é minha, da minha história? Será que é realmente o outro que me faz sentir assim? Então, quanto mais autoconhecimento, quanto mais olhar para si, trazer para si a responsabilidade do que é seu, melhor o seu relacionamento vai ser. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Bom dia, Nilce, Janaína, Lu. É normal sentir raiva e querer cobrar atenção o tempo todo? Às vezes me sinto exagerada. Se você se sente exagerada, que provavelmente você está sendo exagerada. É normal sentir raiva e querer cobrar atenção o tempo todo? Olha, o tempo todo realmente não tem como, né? As pessoas estão vivas, elas trabalham, né? Elas têm as suas próprias questões. Então, do que você me traz aqui, parece também um lugar muito infantil. Então, querer atenção, quem precisa de atenção o tempo inteiro? É uma criança. A criança, né, ela precisa que alguém cuide dela, que alguém dê atenção para ela. Ela tá na fase do desenvolvimento e ela precisa do adulto para isso, né, para se desenvolver. Ela precisa, né, enfim, sob o olhar adulto. Ela vai se reconhecendo, ela vai se conhecendo através também do adulto, do olhar da mãe para ela, do olhar do pai para ela. É assim que ela vai passando a existir. Se você quer a atenção o tempo todo, você ainda está nesse lugar de uma criança buscando um adulto para olhar para você. O que você precisa fazer? Voltar lá para os seus pais. É de lá que você queria ter tido atenção e talvez você não tenha tido. É lá que você acha ainda que faltou algo. Então, esse processo de entender que seus pais te deram o suficiente. E se não te deram, tá tudo bem. Se você acha, né, que não te deram, tá tudo bem também. Mas que você não pode projetar o que aconteceu lá aqui. Porque mesmo que o outro te dê, você nunca vai achar que é suficiente. Você sempre vai achar que faltou. Se você, por exemplo, sei lá, você tá com vontade de comer um doce. Você tá com vontade de comer um doce. Falta doce pra você. O outro te der um monte de salgado, você ainda vai ficar com vontade do doce. Dei um exemplo bem assim, mas é isso, entendeu? Por mais que o outro dê, você vai achar, ai, não tá bom ainda. Ah, não foi suficiente ainda. Então, é voltar lá pros pais,
se conectar de novo com eles, curar essa dor que você tá trazendo, do que você queria mais atenção, queria mais amor, queria mais carinho, enfim, o que você queria aí, para que o outro não pague o preço da sua história, porque é isso que você tá fazendo, tá bom? Como saber se o meu dar conta sozinha, entre aspas, como saber se meu dar conta sozinha é força mesmo ou só medo de parecer fraca? Observe como é que você tá sentindo. É sempre o sentir. Você tá sentindo cansada, exausta ou ressentida? Ou com raiva, porque da mesma forma que você faz, você se sente ressentida, dizer ninguém me ajuda. Porque, no fundo, quando a gente faz demais, é um desejo de amor, é um desejo de reconhecimento. Então, eu faço muito, porque eu acho que em algum momento o outro vai reconhecer que eu fiz muito, e aí ele vai me amar de volta. Então, por mais que fale, não, eu faço porque eu sou muito boa, eu sou muito legal, no fundo é um desejo de amor e de reconhecimento. Então, se você está cansada e ressentida, você está... Cadê? Como sabe? Você não é sua força. É só um desejo de outra coisa. E no fundo, você é uma... não vou dizer assim que é uma fraqueza, mas é uma dor, né? Você ainda está nesse lugar de dor e o fazer demais é uma forma de você receber algo que você acha que faltou, tá? Porque eu me sinto não suficiente toda vez que alguém me critica. Como é que foi lá na sua história? Como é que eram os seus pais? Você foi muito criticada? Você teve uma educação muito rígida? Pode ser que você tenha entendido que para ser amada você precisava ser perfeita, que você não podia errar. E que, claro, que quando os pais são rígidos ou eles criticam, dentro disso também existe um desejo, né? Eles também amam e eles acreditam que para te educar, enfim, eles tinham que agir de determinada forma, assim como muito provavelmente eles vieram dessa mesma educação, né? De rigidez, de mostrar o que é certo ou errado, talvez com mais... como é que é a palavra? Não é força, mas assim, com mais... vamos usar rigidez mesmo. Então, com mais rigidez. Então, você pode ter entendido que o que você fazia estava relacionado ao amor. E claro que não é assim, né? Os pais amam, independente de como você se coloca. Quando eles corrigem, eles não estão corrigindo a sua pessoa, eles estão corrigindo a sua atitude. Só que para a criança, tudo o que ela faz é sobre ela, né? A criança, ela está no centro, então tudo é sobre ela, tudo o que acontece é ela, e ela não consegue separar de que uma atitude e o que ela são coisas separadas. Ela acha que é uma coisa só. Então, a minha atitude, se eu faço algo, eu não sou amada. Se eu erro, eu não sou amada. E se você viveu isso, se você entendeu isso, você hoje, se alguém te critica, você vai remeter tudo aquilo que aconteceu lá no seu passado. Então, você vai achar que você não é boa o suficiente e que você não é amada e que você não vai ser amada e vai voltar àquela dor. Então, mais uma vez é isso, voltar para essa criança e agora como adulta entender que isso são coisas separadas. O que eu faço não diz sobre quem eu sou, é só uma atitude, é só a ação que eu tenho. E mesmo que essa pessoa também te critique, sei lá, no seu trabalho ou te diga algo, a pessoa não está falando de quem você é, mas da atitude que você teve em relação a algo. Então, fazer essa separação das duas coisas. Nunca aprendi a pedir o que eu quero sem sentir culpa. Isso tem a ver com a minha infância?
Sim, também tem a ver com a sua infância. E aí a gente entra nisso, né? Nessa menina, nessa criança que se sentiu invisível, que talvez não foi vista, que talvez foi negligenciada, e aí ela acha que ela não tem direito. Sempre o outro é mais importante, né? Toda a família, como eu mostrei aqui no campo, tá todo mundo olhando para um outro lugar, e aí ela não consegue fazer, né? Não consegue pedir. E aí o principal aqui é você se ouvir, você entender o que eu quero e você se dar muitas vezes. Porque às vezes a gente fica nesse lugar do outro, esperando do outro, só que você tá fazendo por você? Você tá se colocando nesse lugar de ouvir as suas necessidades? Eu dei a aula segunda-feira no Meet e eu falei sobre isso, sobre ouvir as próprias necessidades, ouvir o que se quer. Esse é sempre o primeiro, é sempre dentro, e o fora vai corresponder primeiro ao dentro. E eu falei lá que eu colocava despertador no meu celular e colocava assim, o que você precisa agora. Então, ao longo do dia, eu colocava o despertador para despertar e eu me ouvia o que eu preciso agora. Porque às vezes a gente tá tão desconectada da gente que às vezes você tá com fome, às vezes você quer fazer xixi, às vezes você precisa beber água, às vezes você precisa respirar e você não se ouve. Então, como é que você quer pedir se às vezes você nem sabe o que você precisa pedir? Porque você tá desconectada de você. Então, volta primeiro para você. Eu falei para as meninas, coloca um post-it que seja no seu computador, se você está trabalhando na sua mesa, para de vez em quando você olhar lá e falar o que eu preciso agora e parar um segundinho. Sei lá, preciso levantar e caminhar, preciso beber um copo de água. Não é o grande, não é uma coisa enorme. Esse olhar, esse voltar para si é nas coisas pequenininhas do dia a dia. Então faça isso, por exemplo, como eu trouxe, coloca um post-it, ou eu que colocava no despertador, porque eu trabalhava fora e às vezes eu não tava toda hora, mas eu tinha ali no meu despertador que despertava. O que eu preciso agora? Vamos lá. Oi, Cris, bom dia. Deixa eu ver aqui onde eu parei, que eu me embaralhei aqui. É possível mudar esse padrão de me calar para não incomodar? Já virou automático. Claro que sim, é super possível. Enquanto a gente tá viva, é possível a transformação, é possível a mudança. Então, como eu falei aqui na resposta anterior, como que eu faço isso? Olhando para você primeiro, olhando para suas necessidades. Você hoje, como adulta, só tá repetindo o que fizeram com você. Então, volte para você, volte para o pequeno. O que eu tô sentindo? O que eu preciso agora? Qual que é a minha necessidade? Até para que você consiga pedir o que você precisa. Se você nem sabe o que você precisa, como é que você vai pedir? Então, olha para isso. Você acha que quem teve que amadurecer cedo demais sempre vai se proteger com raiva? Nem sempre vai ser com raiva, mas sempre que existe raiva, a raiva é uma cobertura do que tá por trás. Raiva não é só raiva. Dentro, né, por trás da raiva existe, vamos dizer que tem um bolo, que é uma dor, e aí você cobre ele com raiva para proteger a dor. Já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Quando, por exemplo, a gente se machuca, e com certeza isso já aconteceu com vocês,
a gente tende a ficar muito alerta. Então, sei lá, tô com uma dor aqui no meu pé. Se alguém chegar muito perto do meu pé, eu já vou ficar assim, peraí. Se ela chegar um pouquinho mais perto, eu já vou dar um grito e falar, ó meu pé, cuidado com o meu pé tá machucado. É isso. A raiva é isso, a raiva é uma proteção. A raiva é, ó, não chega muito perto aqui, não, aqui tem um lugar que tá doendo. Eu uso a raiva para afastar, para dizer não chega perto, tem dor. Que é o exemplo que eu tô dando aqui de quando a gente tá machucada. Então, não é sempre que a gente vai se proteger com a raiva, mas sim a raiva é a proteção de algo que está atrás dela. Então, quando você sentir essa raiva, que é um sentimento comum, tá tudo certo em sentir, o que tem por trás dela? O que eu tô sentindo de fato? Eu tô sentindo, sei lá, que eu fui injustiçada? Eu tô sentindo que eu fui rejeitada? Eu tô sentindo que eu não sou suficiente? O que eu tô sentindo de fato? Lembre sempre que a raiva é só a primeira camada de algo, de uma dor que tá atrás dela. Amor seguro. Será que eu já senti isso alguma vez? Como a gente reconhece? Olha, se você hoje tá aqui, tá viva, é porque em algum ponto, em algum nível, a sua criança sentiu segura e sentiu suficiente, né? Recebeu ali o suficiente. Por quê? Existem estudos, eu já falei isso aqui outras vezes, que crianças na guerra, né, fizeram um estudo ali que as crianças, por exemplo, que ficavam órfãs durante a guerra, as crianças que eram alimentadas, por exemplo, só no berço, que davam ali a mamadeira para eles e deixava eles ali, essas crianças acabavam morrendo. Enquanto as crianças que eram, né, olhadas no olho, comiam no colo, enfim, essas crianças acabavam sobrevivendo. Então, uma criança que ela não recebe um amor, né, que é um amor seguro, que ela não é olhada, essas crianças tendem, né, segundo esse estudo, tendem a não sobreviver. Então, se você está aqui, é porque em algum nível, em algum grau, você recebeu esse amor seguro que foi suficiente para você crescer e tá aqui hoje. Claro que todos nós, né, nossos pais, enfim, dentro da nossa história, todo mundo carrega dor. Todo mundo carrega suas questões e isso não é separado, né? Isso acaba vindo no bolo todo. Pessoas imperfeitas que dão vida a outras pessoas imperfeitas e assim a vida vai continuando. Então, entenda que lá existiu um amor seguro para você que permitiu que você crescesse. Agora, como adulta, é importante você buscar isso. Onde eu me sinto segura? O que é um amor seguro hoje? É alguém, por exemplo, que consegue te ouvir sem te julgar. É alguém que você pode ser você. Olha, mostrar a sua vulnerabilidade. Então, esse é o primeiro, o primeiro alerta. Essa pessoa é segura pra mim? Com essa pessoa você pode ser vulnerável? Você pode dizer o que você sente sem essa pessoa falar, nada a ver, ou você tá louca, não faz... Esse é o primeiro, então observe isso hoje como adulto. Seja nas amizades, seja num relacionamento amoroso, seja na sua convivência. Observe se essa pessoa acolhe o que você sente, a sua vulnerabilidade, ou ela não consegue lidar com o fato de você estar ali vulnerável. Então, é isso. Assim que você vai reconhecer. Camila,
Como eu posso descobrir qual dessas crianças ainda vive em mim? O teste que eu coloquei lá é o primeiro passo. Lá, vendo, né, qual foi a maioria das suas respostas. Aqui, hoje, no comecinho da live, eu respondi, eu dividi em 3. Criança invisível, a criança que tá na defesa e a criança... Qual que é a outra criança? A criança forte. Então, essas são as 3 crianças. Faz o teste, veja dentre esses qual é que você se identifica mais. Esse é o primeiro ponto. Tá bom? Então, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Que aí a gente vai começar a meditar. Se vocês tiverem dúvida, coloca aqui pra mim. Eu vou dar um minutinho, porque a live é atrasada. E aí a gente começa a meditar. Alguma dúvida? Algum desabafo? Alguma questão? Aproveite agora. Enquanto eu vou colocar a música aqui. Já vou deixar separado. E a gente começa... Acho que não, né? Não? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a meditar. Não tem problema, tô aqui na minha cama ainda. Pode fazer deitada, pode fazer sentada. Pode fazer do jeito que você for sentir mais confortável. Vou colocar uma musiquinha e aí a gente começa, tá? Vamos lá. Então, agora, respire profundamente. Sinta o ar entrando pelas suas narinas, saindo pela sua boca. Traga atenção para o seu corpo. Observe como ele está agora. E você pode ajustar sua postura. Soltar os seus ombros. Relaxar sua mandíbula. E permitir que a sua respiração te leve para dentro de você. Imagine que dentro de você existe um espaço, um lugar só seu, e nesse espaço mora uma partezinha sua que foi esquecida, que é você mesma. Sem papéis, sem máscaras, sem esforço. Apenas você. E agora, convide essa presença a se mostrar.
Talvez ela venha como uma sensação, talvez como uma imagem, ou até como a sua criança. Veja essa presença que ainda vive em você. Ela talvez esteja assustada, cansada de tentar agradar. E vá se aproximando dela com muita ternura. Vá se colocando na frente dela como uma adulta. E diga com seu coração: eu vejo você. Você não precisa mais se esconder. Eu estou aqui. Agora eu cuido de você. Você é suficiente, exatamente como é. Permita que ela receba as suas palavras. Respire com ela. Segure na mão dela. E deixe que ela sinta a sua presença. Agora, leve essa parte amorosamente para o seu coração. Inspire e vai imaginando que ela vai se acomodando dentro de você, em paz.
Sinta como é cuidar de você. Escolher por você. Ser casa para si mesma. Você é a sua casa mais segura. Respire fundo. E aos poucos, vai voltando para o presente, para esse momento. Mexa os seus dedos. Sinta os seus pés. Sinta as suas mãos. E quando você se sentir pronta, abra os seus olhos. E lembre mais uma vez que você é a sua casa mais segura. Eu vou finalizar assim, com vocês nesse lugar de paz, de ser casa para si. Depois vou abrir lá para vocês, se vocês quiserem compartilhar. Mas por hora, só fique com essa sensação, com essa paz de voltar para si.